Olá! No programa de hoje, processo legislativo, tramitação de projetos, pareceres jurídicos. Quem vai falar sobre isso é o Dr. Luiz Carlos Vinhal, que é advogado e procurador-geral da Câmara Municipal de Uberaba. Seja muito bem-vindo ao programa nosso. Muito obrigado, Ivaceira, por estar no canal Câmara, e vamos falar de forma institucional do trabalho do dia a dia da Procuradoria da Câmara Municipal. Uma alegria estar aqui contribuindo com o seu programa. Muito bem, dentro deste aspecto profissional e institucional, doutor Vinhal, vamos começar já definindo aqui o que é a função legal da Procuradoria. Nós sabemos que no organograma antigamente ele já foi chamada de assessoria jurídica, depois passou para a advocacia geral e hoje é Procuradoria Geral, né? Mas a função é a mesma? É a mesma. Antes era assessoria, depois departamento jurídico e atualmente procuradoria. O trabalho da procuradoria envolve hoje análise na emissão de pareceres jurídicos em todos os projetos legislativos após a sua tramitação e também os processos administrativos e o judiciário, onde nós acompanhamos as ações contra o Poder Legislativo, ora proposta por servidores ou até mesmo as ações diretas propostas pelo Executivo e também, eventualmente, algumas ações populares. Essas tramitações de projetos são os projetos que entram no plenário, né, que são apresentados pelos vereadores ou pelo Poder Executivo. Ali inicia os passo a passo do projeto dentro da Câmara. Essa é a tramitação que a gente fala de processo legislativo? Isso. O processo legislativo, ele inicia com a iniciativa da sua propositura, ora pelos vereadores, ora pelo Executivo. A maioria das vezes pelo Executivo, face ao princípio que o Executivo é o gestor, então todas as ações que envolvem despesas e obrigações, 99% dos projetos vêm do Executivo. O início do procedimento legislativo, que nós chamamos de procedimento porque são processos, ele inicia com a propositura pelo vereador e também pelo Executivo, no nosso caso, o senhor prefeito. Assim que ele é proposto, ele é iniciada a sua tramitação, ele entra em plenário e é acolhido a sua tramitação. Após a sua tramitação, é que ele é alçado à Procuradoria para fazer a análise da constitucionalidade da propositura. Ali nós vamos analisar as questões inerente à constitucionalidade dele e também aspectos da legalidade. E nós opinamos. Após a emissão do parecer, ele volta, no caso do processo legislativo, volta para o Departamento Legislativo para depois uma nova análise pelas comissões. O importante esclarecer é que o parecer da Procuradoria no processo legislativo, ele é opinativo. E já o parecer das egrégias comissões da Casa, que é composta pelos vereadores, é que vincula ao projeto. Pelo que o senhor está dizendo, eu posso concluir então que todo projeto que entra em plenário, ele é encaminhado para análise jurídica? Isso, todos os projetos, os do Executivo e também as proposituras feitas pelos vereadores. Doutor Vinhal, o senhor também citou a questão aí de ser opinativo, né? Isso, então, quer dizer que aquele salvo melhor juízo? Isso, porque a análise que vincula ao processo é das egrégias comissões, compostas pelos vereadores. Que são as comissões permanentes, né? Que eu sempre estou dizendo aqui no programa, que é composta pelos vereadores. Isso também, existe uma figura que o vereador sempre busca ali, às vezes, na hora de discutir um projeto, que ele fala da soberania do plenário, quando às vezes vai derrubar um parecer jurídico. Porque o parecer jurídico, ele é lido no plenário também. Correto. A síntese dele, sim, pelo o primeiro secretário. Na maioria das vezes, quando eles estão apreciando dessa forma, eles estão fazendo um controle da constitucionalidade da matéria. Às vezes, pode acontecer que
um parecer das comissões, como o parecer jurídico é opinativo, ele não tem que ser colocado em votação para acolher ele ou não, porque é só uma opinião, é um direcionamento para que as comissões possam pautar naquele caminho, mas ela não é obrigada a seguir a opinião do jurídico, porque ela tem que olhar os aspectos também político, interesse, necessidade e na busca constante do interesse público, que são esses... o que nós buscamos todos os dias como servidores públicos. E enquanto advogado da Procuradoria, são aspectos que vocês não vão analisar, porque vocês vão analisar a questão meramente da legalidade e da constitucionalidade. Isso, a constitucionalidade e a legalidade. Os outros aspectos, a Procuradoria não entra. Porque essa é uma atribuição das egrégias comissões. Doutor Vinhal, existe também, né, que a gente acompanha, como esse programa é produzido pela Câmara Municipal de Uberaba, então a gente acompanha esses procedimentos na casa de parecer jurídico contrário àquela matéria por vício de constitucionalidade. Correto. O que significa isso? O vício, a maioria das vezes, quando nós opinamos pelo vício de constitucionalidade, a gente leva em consideração que todas as matérias que cria despesa ou obrigações para o executivo, ela apresenta o seu vício de iniciativa. Por quê? Só o executivo que pode apresentar esse tipo de projeto. Então ele vê a necessidade da aprovação de uma lei dessa natureza, envia o projeto para a Câmara e é ele que sabe como que ele pode gastar, ele como gestor. Então, a maioria das vezes, quando a gente opina pelo vício de iniciativa, a inconstitucionalidade, é porque o projeto tem que vir de lá, porque o executivo é que sabe como que ele arrecadou, o quanto arrecadou e como ele pode gastar. Bom, na prática, isso em obediência à lei de responsabilidade fiscal. Ah, bem frisado. Então, o senhor dá um exemplo para nós dessa questão aí, dessa questão jurídica, para não ferir a lei de responsabilidade fiscal. Um exemplo assim, muito prático é quando algum vereador apresenta um projeto que cria uma despesa e uma obrigação para uma determinada secretaria. Aí nós opinamos pelo vício de iniciativa, porque só o executivo é que sabe quanto que ele tem e quanto que ele pode gastar naquela secretaria. Se for, então, no caso, o vereador pede para construir uma praça em determinado bairro, sim, isso envolve despesa? Envolve despesa e envolve obrigação. Então, apresenta um vício de constitucionalidade nesse tipo de matéria, proposta pelo vereador. Agora, se o executivo, atendendo pedido de algum nobre vereador, apresentar uma matéria dessa, vindo dele a iniciativa do projeto, tudo ok, tudo tranquilo, porque ele que é o gestor e quando ele manda é porque ele já tem as dotações, já tem a disponibilidade de fazer, então não há problema. Bom, doutor Vinhal, e na questão administrativa, que tipo de processo que é encaminhado para a Procuradoria analisar? A Procuradoria, na área administrativa, ela analisa os processos administrativos, ora de servidores e também de CPL e todas as outras questões inerentes ao dia a dia do Poder Legislativo. CPL é a Comissão Permanente de Licitação, a Comissão Permanente de Licitação, então nós analisamos os processos de compra, mas no aspectos dos editais. Então nós analisamos o edital, se ele realmente está elaborado de forma correta, se ele está obedecendo os princípios inerentes à administração, a impessoalidade, a moralidade e, acima de tudo, a legalidade e a publicidade dos atos, para evitar que todas as compras pautem assim de uma forma pública, de conhecimento da sociedade, e que a gente busca também o maior número de interessados no procedimento de licitação em busca assim,
da Câmara comprar produtos de melhor qualidade e economicidade, ou seja, economia para o poder. E no Judiciário, qual que é a atuação da Procuradoria? No Judiciário, quando o Poder Legislativo é citado em alguma ação direta de inconstitucionalidade e também ações de servidores, ações populares, a Presidência outorga procuração para a Procuradoria e a Procuradoria faz o análise do processo como um todo. E no prazo legal as defesas são apresentadas. Existe um número grande desse tipo de ação não, na Câmara Municipal de Uberaba? Não tem. Não existe uma grande demanda, então? Não. Por quê? As ações diretas, hoje, elas eventualmente são propostas porque a Câmara já faz, através dos nobres vereadores, um controle de constitucionalidade muito bom. Os vereadores são muito atenciosos nesses aspectos, estudam muito, então os pareceres deles que vinculam o projeto é acolhido pelo plenário e o projeto, quando tem aspectos de ilegalidade e constitucionalidade, eles mesmos já resolvem, já não aprovam. O senhor, com a respectiva equipe, também funciona como uma consultoria, como uma orientação prévia, tanto para a mesa diretora, como para a presidência, tanto para os vereadores também? Também. Sempre que eles têm dúvidas sobre algum projeto, algum vício de iniciativa, eles constantemente nos procuram para um diálogo e um estudo melhor, e junto, eles e nós estudamos juntos e buscamos uma solução para o projeto. E por que a gente estuda junto? Porque o aprender é uma busca constante, nós cada dia estamos aprendendo, com eles e eles com a gente. No decorrer das reuniões plenárias, nas reuniões dos vereadores, também é comum, às vezes, eles solicitarem uma informação ali no momento dos debates. E às vezes o senhor é convocado para ocupar a tribuna, para dar uma contribuição jurídica ou dirimir uma dúvida. Nos debates, nas reuniões, onde tem apresentação de projetos em pauta para ser votados, a gente sempre tem um membro da Procuradoria presente para estar ali para tirar todas as dúvidas que surgir e estar orientando também os vereadores ali sobre as proposituras até de uma eventual emenda que eles apresentam no dia da votação, para estar aprimorando mais os projetos. Para uma compreensão melhor dessa tramitação e dessa contribuição da Procuradoria da Casa, nós vamos ver um trechinho de uma sessão da Câmara no dia de votação de projetos. Peço ao senhor que, se não houver discussão, para que coloque em votação o projeto. Só queria tirar uma dúvida, Cacá. Está faltando um esclarecimento de informação. O procurador se encontra, o presidente Elmar deve posicionar sobre aqui que está mencionando, o presidente da Casa ou representante da comissão. Vereador, posso usar a palavra? Claro. Eu acho, vereador, que Vossa Excelência foi correto. Porque nós, vereadores, já exercem a função de fiscalização. Então, eu acho que tem que ser um representante da Câmara, um que seja concursado da Câmara Municipal de Uberaba. A Câmara faz uma indicação de um dos concursados, para que faça a representação junto ao Conselho. Vereador Duda, é porque está na lei, está dizendo que é o presidente ou o representante da comissão da Casa. Não está dizendo. Eles podem até ter colocado o vereador. Está falando vereador ou o vereador representante da comissão. Eu não vou obstacular nem pôr nenhuma objeção, mas eu acho que está equivocado. Mesmo porque o Poder Legislativo não tem que entrar nessas questões. Ele é órgão fiscalizador por ofício. Ele já qualquer um dos vereadores pode fiscalizar, trazer qualquer denúncia e fazer o que for. Não tem que ficar aí fazendo parte de conselhos, disso, daquilo outro, não. Nós estamos no outro patamar bem diferenciado. Essa é a minha opinião. Vamos pedir ao procurador, pois não, doutor Vial? Senhor presidente, senhores vereadores, eu recomendo uma emenda para suprimir no artigo 2º, o inciso 4 e o parágrafo 3º, uma vez que o vereador ele é fiscal dos atos do Executivo e ele não pode compor um conselho.
e nem outra função qualquer. É a minha opinião. Doutor Vinhal, e sobre veto? Porque às vezes, né, o vereador, mesmo com todas as bases, com todas as análises, os debates que são comuns em cima de um projeto a ser aprovado, chega no executivo e esse projeto, essa matéria pode ser vetada. Depois ele retorna, né, para o executivo com todas as alegações, para o legislativo com todas as alegações, as justificativas para ser apreciado novamente. É regimental que esse projeto retorne para a Procuradoria fazer uma nova análise? Sim. Os vetos ocorrem quando o prefeito faz o controle de constitucionalidade das matérias aprovadas pelo Poder Legislativo. Quando essas matérias chegam até ele, que ele vê algum eventual vício de inconstitucionalidade, ele veta. Ele vetando, o projeto de veto volta para a Câmara. Aí, novamente, a mesa diretora encaminha o veto à Procuradoria e a Procuradoria opina, favorável ao veto ou não. Né? E após esse ato da Procuradoria opinar, ele volta novamente para o Departamento Legislativo para ser colocado em pauta de votação. Aí o plenário vai acolher ou não o veto. Sendo não acolhendo o veto, fica a critério do Executivo futuramente propor ou não uma ação direta de inconstitucionalidade. Aí que a Câmara, sendo citada, a Procuradoria entra novamente, mas via judiciária, para apresentar as defesas a tempo e modo. Bom, vamos dizer assim, num jargão comum, que a Bíblia de vocês é o quê? Vocês trabalham com a Constituição Federal, a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Casa? Interno e as leis federais. E as leis federais para poder fazer esse compêndio e emitir o parecer de vocês. Cada lei uma situação. E indicações e requerimentos também são encaminhados para análise? Não, indicações e requerimentos fica apenas no Departamento Legislativo. Por exemplo, a mesa diretora, ela pode ter a iniciativa de apresentar algum projeto? Que tipo de projeto? A mesa diretora, nos aspectos da legalidade e regimental, ela apresenta projetos de resolução nas matérias inerentes ao Poder Legislativo. E também projetos de lei, nos termos da Constituição Federal, quando a matéria deve ser tratada por projeto de lei. Mas a maioria das vezes é matéria interna, inerente ao Poder Legislativo, que é regulamentada através de projeto de resolução, que para o Poder Legislativo é orientação do Tribunal de Contas que seja resolução e que tenha a mesma força de lei. Essa resolução, então, nós podemos exemplificar aqui, doutor Vinhal, seria uma concessão de homenagem? É um projeto concessão de homenagens, acertando a pauta, transferindo uma reunião de um dia para outro em razão de feriados. Essas são as matérias mais comuns de projeto de resolução. Luto oficial, por exemplo, por morte de alguma autoridade, ex-autoridade? Isso também pode ser tratado por resolução. Essa resolução, ela vem assinada, então, pela mesa diretora. Por todos os componentes. Isso. E também pode ser apresentada as resoluções por qualquer vereador, mas a mesa tem que anuir ao projeto. Então, para o vereador na entrada, a mesa tem que dar o de acordo para o processo. Na tramitação, a mesa assina junto com o vereador. Para poder tramitar dentro da legalidade. Isso, correto. E ela também é publicada para ter o valor legal no porta-voz. Ela tem que obedecer o princípio da publicidade, para dar conhecimento para toda a sociedade. Assim como a lei, né? As leis, né? A lei complementar. E sem a publicidade dela, ela não entra em vigor. Então, é um requisito, sem a qual não. É obrigatório a publicidade. Doutor Vinhal, e qual que é a diferença de uma lei ordinária com uma lei complementar? O regimento interno nosso, ele trata a lei ordinária para uma matéria que há necessidade de aprovação de metade mais um dos votos. Já a lei complementar é aquela lei que tem que ter um número maior de votos, no nosso caso, 3/3 do plenário.
O plano diretor, por exemplo, é lei complementar. Um aumento de um reajuste para o servidor, por exemplo, é uma lei ordinária. E o aumento do número de vereadores para a Câmara, assim como já houve aumento, já houve também diminuição. Que tipo de lei que é? E agora está tendo um novo debate, né, sobre esse assunto. Isso. De acordo com o número de habitantes no nosso município, o município já é possível ir a 23 vereadores. Essa matéria ela tem que ser tratada a nível de município, uma emenda à nossa lei orgânica. Então, o projeto é de emenda à lei orgânica, para alterar o que já existe na Constituição Federal para constar na nossa lei orgânica e também no nosso regimento. O período de uma legislatura são de 4 anos, mas o período de mandato da mesa diretora, ele é fixado pelo regimento interno e pela lei orgânica? É pelo regimento interno e pela lei orgânica, que agora é de 2 anos. Que houve também uma modificação, Isso. Né? Já a próxima mesa diretora será de 2 anos. Que foi votada recentemente, Isso. que na legislatura anterior tinha... Na legislatura anterior era de 2 anos. Aí houve uma vontade do egrégio plenário para passar para 1 ano. E agora tem novamente a vontade dos edis de passar para 2 anos, e assim o fizeram. Doutor Vinhal, e essa conduta que o senhor adota enquanto procurador de estar assessorando os vereadores em plenário, existe um revezamento da equipe ou existem as atribuições definidas que um grupo fica mais especializado para atender essa parte do legislativo? A procuradoria, ela assessora mais a mesa diretora quanto aos pareceres emitidos. Agora, quanto à assessoria individual de cada vereador, hoje eles têm as suas assessorias, cada um tem um advogado e todos capacitados, bons profissionais, então os vereadores estão assim bem assessorados. A procuradoria fica mais vinculada à mesa diretora e mais próxima, mas também não deixa de estar orientando os vereadores para estar tirando quaisquer dúvidas que possam surgir. O senhor tem uma experiência muito grande de processo legislativo. Há quantos anos o senhor é servidor da Câmara Municipal de Uberaba? Eu acho que 19 anos, salvo engano. Sempre dentro da assessoria jurídica, mas o senhor já também teve vários cargos ali nessa área jurídica na Câmara, né? Eu já trabalhei no Departamento Legislativo. Nos 2 primeiros anos de controladoria, eu trabalhei na controladoria. A controladoria, explica para nós qual que é a função dela, que órgão é esse? A controladoria, ela atua na manifestação, auditando todos os processos administrativos em sua fase final. Quando ele tramitou por todos os departamentos da casa, antes do seu arquivamento, ele passa por essa auditoria. É um requisito, uma determinação imposta pelo Constituinte, que consta lá no artigo 74 da Constituição Federal, que hoje é exercido pela nossa colega e grande amiga Rosângela Alckmin. Que também presta conta para o Tribunal de Contas, isso. Né? Que cuida dos relatórios. Isso. Após essa análise final feita pela controladoria, de processo por processo, no final do exercício, 31 de dezembro, mês de janeiro em diante, inicia a elaboração da prestação de contas para envio ao egrégio Tribunal de Contas. Em algumas causas, alguns processos ou procedimentos, a Procuradoria atua juntamente com a Controladoria? Sim. Quando são feitas as prestações de contas ao Tribunal de Contas e paira alguma dúvida pelos auditores do tribunal e eles notificam a Câmara para prestar melhores esclarecimentos, quando vem aspectos de constitucionalidade e legalidade que não seja contábil e nem administrativo da parte da Alckmin, nós sempre auxiliamos. Bom, você passou pela Controladoria, vamos fazer esse caminho aí, depois você teve uma experiência também como assessor parlamentar, né? E retornou para o cargo de procurador
de procurador do Poder Legislativo, e eu quero até ressaltar que o doutor Vinhal é um funcionário efetivo da Câmara Municipal, que ele é concursado na Câmara Municipal de Uberaba. No ano de 2013, eu fui convidado pelo nobre vereador Franco Cartafina e também a sua avó, nossa grande amiga Terezinha Cartafina, ex-primeira-dama, pessoa que nós adoramos, ex-vereadora, né? Nossa amiga, esposa do ex-prefeito Dr. Silvério, nosso grande amigo. E ela falou, olha, meu neto vai ser vereador e eu gostaria que você estivesse próximo a ele. Então fica com a gente por um tempo. E ele é uma pessoa muito capacitada, um jovem vereador com potencial político extraordinário. E eu tive essa honra de ficar próximo a ele o ano de 2013 e também agora 2014. Aí o doutor Rodrigo, que ficou na Procuradoria, assim que eu deixei a Procuradoria para trabalhar com o Franco, foi convidado a assumir a Secretaria de Administração. E o presidente, vereador Elmar, me procurou. Porque ele já está na 7ª legislatura, já presidiu a Câmara por... Falou, Vinhal, eu preciso de você novamente. Aliás, vem para a Procuradoria. Ele está no 7º ano de presidência da Câmara, né? E por várias legislaturas, desde 1980. Ele falou, Vinhal, volta para a Procuradoria, fica com a gente, toda a mesa quer você de volta. E a gente está entrando agora para o encerramento no segundo semestre, o último ano da mesa, e a gente quer fazer um trabalho muito bom, vem somar. Aí eu atendi o pedido dele, mas com o aval do nosso prezado e estimado vereador Franco. Quero também mostrar um trecho para vocês de como é a condução da mesa diretora na hora de tramitação das proposições, que a matéria é lida pelo presidente, pelo secretário e tem um encaminhamento feito pelo presidente. Vocês vão assistir um trechinho disso aí. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura do projeto de lei 243/2014. Parecer da Comissão de Justiça, Exação e Redação. Dispõe o presente projeto de lei autorizar o município de Uberaba, através do prefeito municipal, prorrogar o prazo que estabelece a Lei Municipal 11.193 de 2011, que desafeta suas características específicas e autoriza a concessão de direito real de uso à Arquidiocese de Uberaba, Paróquia Cristo Bom Pastor. Conforme a nota motivação da proposta, o motivo da prorrogação de prazo explica que, face ao ano eleitoral, a formalização de concessão da área ficou parada em 2012, pela razão do ano eleitoral. E como vencimento se dava em 2013, o prazo não foi suficiente para a concretização do objetivo proposto pela concessionária. Portanto, é necessário essa prorrogação. Ainda é importante informar que a área concedida à Arquidiocese tem como objetivo a construção de templo religioso para o desenvolvimento de atividades religiosas e sociais no loteamento residencial Parque dos Girassóis 1, sendo uma área de 1.175 metros quadrados. Não obstante, trata-se de proposição de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Conforme disciplina, a Lei Orgânica Municipal visa ser o gestor de administração dos bens do município. Dessa forma, o projeto não apresenta óbice de ordem legal para devida tramitação e, para tanto, a comissão opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário. Sala das reuniões da Câmara Municipal, 6 de outubro de 2014, assinam os vereadores João Gilberto Riposati, Samuel Pereira, Franco Cartafina Gomes. Não há emenda, senhor presidente, aqui é um prazo, projeto de prorrogação. Senhores vereadores, em discussão o projeto de lei 243/2014, com a palavra o líder do senhor prefeito, vereador Cacá se liga. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Queria cumprimentar a dona Lúcia, aqui representando a Arquidiocese de Uberaba e também a Igreja Cristo Bom Pastor. No ano de 2011, a Lei 11.193/2011 foi aprovada nesta casa. O atraso, senhor presidente, dessa obra que venceu, que deveria ter sido construída em 2 anos, expirou em dia 13 de junho de 2013, foi em virtude da não formalização da concessão que foi no ano de 2012. E ela ficou parada, vereador Ismar, por conta do processo eleitoral de 2012, que atrapalhou a formalização da lei. Então aqui, senhor presidente, é meramente uma questão administrativa, onde nós solicitamos aos vereadores para que tenhamos um bom senso de prorrogar esta lei municipal
193/2011, para que a Igreja Cristo Bom Pastor tenha a oportunidade, agora sim, de uma forma mais tranquila, leve, sem processo eleitoral, de fazer a tão sonhada sede da igreja ali naquela comunidade. Senhor presidente, sem mais para o momento, agradecendo aqui aos vereadores, a dona Lúcia, a igreja também, e a comunidade do Parque Girassóis, que precisa e necessita muito da religiosidade ali presente, solicito aos vereadores a aprovação do projeto 243/2014. Doutor Vinhal, muito obrigada por sua presença aqui no programa Movimento, trazendo esses esclarecimentos de ordem jurídica, de cidadania, de responsabilidade social, que é o compromisso do programa e da Câmara Municipal de Uberaba. Eu agradeço o atencioso convite e coloco à disposição do programa, sempre estar aqui presente de forma institucional, aclarando para a sociedade o trabalho que a gente desenvolve, de forma a estar sempre buscando, estudando constantemente para a gente buscar esse interesse, que é o interesse público, o interesse maior que nós buscamos. É a busca constante nossa. Bom, está aí então o recado do Dr. Vinhal, Luiz Carlos Vinhal, procurador da Câmara Municipal de Uberaba, esse serviço de utilidade pública que pode também ser estendido a quem é universitário, que queira vir aqui, que queira conhecer, saber como que funciona nessa tramitação de projetos e a Procuradoria sob a ótica das análises jurídicas. De vez em quando a gente tem algum estagiário, inclusive no seu setor, na Câmara Municipal de Uberaba. Então está aí feito o convite a vocês que queiram conhecer melhor o funcionamento e a tramitação dos projetos na Câmara. E muito obrigada por sua companhia e até breve.